Olá, boa tarde pessoal, amigos do grupo, amigos do YouTube. Estamos aqui para fazer o fechamento do mês de outubro, né? A planilha que a gente vem montando desde o início do ano aqui, né? Na verdade, no início do mês de maio, né? Estamos contabilizando aqui mais um mês. Vamos logo para o resultado, né? Começar pelo resultado dessa vez. Tivemos duas operações que deram errado, né? R$ 42 negativos e R$ 17 negativos. Essas duas operações já tem um vídeo falando sobre elas, né? Uma delas foi Siderurgia Nacional e a outra foi Usiminas, né? E as outras operações continuam abertas, né? Com possível resultado positivo para o próximo mês. A operação que deu lucro, operação de Petrobras, né? Deu R$ 300, né? Quase 10% de alta, né? Alguns pegaram 8%, alguns pegaram 9%, né? No geral, a gente não tá tão ruim assim, né? No mercado, né? A gente tem Embraer posicionado, né? Possível chance de dar um lucro ainda, né? A gente não zerou essa operação, né? A gente está próximo, né, a um primeiro alvo, né? Possível primeiro alvo e, Burger King, VEG, né? Copel tá dando já um lucro positivo já desde 29/6, né? Estamos posicionados, né? Copel, Tasa também, apesar de ter entrado para o lado negativo, é uma operação para longo prazo, como eu havia falado, né? E o nosso mico, né? ESPA 3, né? Dentro do canal tem o vídeo de cada uma delas, explicando cada uma delas a entrada, né? E por que está sendo mantida, né? E até onde a gente vai manter essa operação aberta, né? Por enquanto, no total, né? A gente tem várias operações dando positivo e ESPA 3, né? Que era o mico, né? Que a gente falou logo no começo da operação, eu avisei todo mundo, né? Que essa operação poderia dar errado, né? Porém, a gente estava testando pegando um mico para colocar na carteira para ver se dava uma alavancada, né? Uma sorte de alavancagem, né? Porém, por enquanto negativo, né? As duas operações que deram errado já saem desse mês, né? E a Petrobras também que deu positivo e agora já está indo para o negativo, para o lado negativo. Quem não zerou, né? Infelizmente vai ficar com prejuízo na mão ou vai ficar no 0 a 0, né? Vai ser posicionado no 0 a 0, né? Então eu creio que para um mês, né, difícil, né, de outubro e setembro, que veio um mês difícil também. Outubro veio um pouquinho mais difícil, mas a gente conseguiu tirar alguma coisa e aquelas operações que estão posicionadas desde maio, de junho, julho, agosto, setembro, né, elas continuam dando positivo, já buscando outros alvos mais altos, né. Então a gente vai repassar elas para uma próxima carteira, né, para o próximo mês, né, para a gente ver para o mês de novembro, né, para ver se a gente coloca mais algumas outras operações e agrega mais algum lucro. O lucro total desse mês, né, foi R$ 240, né? É bem pouquinho, infelizmente, né? O nosso mercado está com baixa volatilidade, está até difícil escolher as operações, né? Mas foram R$ 240 positivos, ainda bem, né? Não foi negativo, né? Porque poderia muito bem ter saído no negativo, né? Então, é mais ou menos isso aí que aconteceu neste mês, tá bom? Mês de outubro. Para novembro e dezembro a gente vê outras operações, né? Quem não, se você assistir os outros vídeos, né, de cada operação, né, que a gente fez, vai entender o porquê que a gente continua posicionado nas operações, tá bom? Falar agora sobre o resultado do mês sobre as operações do índice, né? A gente fez várias operações, né? No total foram 107 operações, né? Um prejuízo bruto de 3.195, um lucro bruto de 7.082, porém sobrou 3.867 reais, né? Colocar aqui no resumo aqui, melhor, o gráfico completo aqui, né? A gente teve um máximo de prejuízo de próximo a R$ 600 e depois disso foi só escalando os lucros, né? A operação do índice foi mais assertiva, né? Em certos momentos, né? E certos momentos do mês, né? E também teve virada de contrato aqui dentro deste gráfico. A gente está com os dois contratos, né? O contrato o INZ e o INV, né? V de vaca e Z de zebra, né? São os dois contratos, né? O vencimento de um juntamente com a abertura de outro, né? Maior lucro, vou colocar aqui por resultado por operação, né? Maior lucro tivemos aqui com 48 contratos, né? Foi um preço que a gente levou ele para, né,
No mesmo dia a gente puxou, do dia 17 do 10, né? A gente puxou uma operação de manhã que começou a dar errado, porém a gente fez um preço médio nele, né? E trouxe de volta, ou seja, teve um dia que deu R$ 1.960 com 48 contratos. O ponto médio foram 200 pontos, né? Eu não gosto de fazer esse tipo de operação, porém foi uma operação para não ficar no negativo, né? Eu creio que tinha errado o ponto de entrada, né? Mas acreditava na variação de 1,5% na possível retração e creio que em cima dessa retração a gente fez outras operações para poder trazer para o preço médio e sair no positivo, né? Essa operação aqui foi uma operação que a gente virou de swing trade, né? São 11 contratos, né? Eu ainda avisei, está virando um contrato para o outro, né? Foi creio na data de virada de um contrato para o outro. Eu falei assim, vou me posicionar, né? Para trocar um contrato pelo outro e a gente vai, né, sair num posicionamento positivo, né? Foram 11 contratos de venda, né? E realmente deu tudo certinho, fizemos 900 pontos, né? Bastante ponto médio, né? Ponto médio positivo, foram 900 pontos, né? E também outras operações com menos contratos, né? 10, 6 contratos, mas no geral a gente operou 2 a 3 contratos. Essa outra operação aqui que deu apenas 8 pontos, né? A gente vê aqui 8 pontos, ela saiu, foram 62 contratos, né? Isso daqui também é um negócio raro de acontecer, porém o que aconteceu? Creio que a gente estava posicionado e a internet caiu nesse dia, né? Creio que foi nesse dia que caiu a internet e eu tive que reconectar na parte da tarde, né, para poder continuar a manter essa operação, né? Claro que já é bem perdido, né? Praticamente 62 contratos, mesmo que deu R$ 100 de lucro, essa operação provavelmente no geral daria negativo, né? Porque tem os emolumentos e as taxas para serem cobrados, né? Então, provavelmente de 60 contratos, às vezes dá pelo menos R$ 200 negativos, né? No total de emolumentos e taxas da B3, da BMF, tá bom? Então, se descontasse isso aí, daria uns R$ 3.500, R$ 3.600, né, aproximados, né? Agora a gente vai para o dólar, né? O dólar que foi mais difícil de todos de operar, né? Por momentos ele foi bom, né? A gente conseguiu operar ele bem, né? Nos dias que o gráfico do índice não obedecia muito, porém teve os dias ruins também, né? E teve o dia que a gente teve um grande prejuízo aqui, de perto de R$ 5.000. O que aconteceu nesse dia? Exatamente foi aquela operação do dólar no dia que caiu a internet. Vocês devem ter visto a live, né, na parte da tarde. Esse não deu para recuperar no mesmo dia, a gente acabou realmente nos R$ 5.000 negativos, né? Isso daí prejudicou muito, né, a gente, né? Mas faz parte, né? A gente não pode, não consegue, realmente não tem jeito, né? A gente tenta fazer o melhor possível e ainda tem fatores externos, né, que acontecem, né? Por isso que eu falo para vocês, o mercado é bem difícil, né? Se tivesse caído apenas a energia, a gente tem um no break aqui para segurar, né? Mas o no break né, segura por alguns minutos, pelo menos para a gente poder zerar a operação e não ficar no negativo. Mas dessa vez o que caiu foi a internet, né? Não sei se o vento estava forte nesse dia ou o que aconteceu, porém, né, caiu a internet e a gente ficou mal posicionado, né? Não deu tempo de zerar a operação, né? E eu deixei a operação rolar. Eram poucos contratos, creio, né? Aqui deixa eu ver. Eram poucos contratos, né? Porém, ele deu um negativo muito pesado, né? Deixa eu ver aqui. Quanto que estava dando aqui. Aqui, ó. Encontramos. Eram poucos contratos, porém a gente estava fazendo o preço médio nele. E no momento que eu havia aberto outra posição, eu lembro disso aí, né? Ele acabou caindo, né? Caindo mais e ainda caiu a internet junto, né? Então é realmente uma operação que tinha que dar errado mesmo, né? Infelizmente daria para levar para o swing trade e zerar no outro dia, né? Mas infelizmente não deu para fazer isso, né? A gente continuou no negativo. Juntando o dólar e o índice, né? No total do dólar e o índice, né? As operações, o índice a gente foi bem, no dólar a gente foi mal, né? Devido a esses R$ 5.000 de prejuízo aí. Então, no total, a gente ficou R$ 1.548 negativos, né? Infelizmente, faz parte do mercado, né? Isso aí, por mais que a gente, né? A gente sabe que o day trade é bem perigoso, né? Difícil de operar, mas tem hora que, né? Acontece coisas que a gente nem espera, né? Infelizmente,
existe esse tipo de situação também, né? Pode ver que o prejuízo do índice sempre foi um prejuízo pequeno, né? R$ 300, R$ 200, né? Mesmo que a gente tivesse errado alguma coisa, né? A gente não errou grande, né? Agora no dólar, né? Isso aqui foi o que doeu mais, né? Trouxe pelo menos R$ 5.000 aqui negativos, né? Se tirasse essa operação desses 1.548, vamos colocar aqui, né? Na calculadora aqui, vou colocar aqui, opa, acabei puxando o gráfico aqui para fora, cliquei errado aqui. 1.548, né? Vou colocar aqui 1.548. Desculpa, não é mesmo. 1.548 menos os 5.165, 5.165, teria dado pelo menos R$ 3.600 positivos, né? A gente aqui, né? Neste mês, né? Mas infelizmente, né? Não deu certo, né? Divide isso daí por aproximados 20 dias, né? Vou colocar aqui, né? Vocês já sabem, né? São R$ 180, né? De lucro diários, né? Então não foi tão ruim assim, né? Mas, né, a gente tem que considerar o dia que deu errado também, né? E já alertar também para vocês, né, que isso pode acontecer com qualquer um, né? Pode alguém subir no poste, bater um caminhão no poste, derrubar a internet inteira da rua inteira, da vila inteira, né? E a gente ficar sem internet e ter que zerar depois a operação no celular, né? Eu poderia ter acessado o celular, né, e zerado a operação, porém eu decidi deixar assim mesmo para tentar zerar no outro dia, né? Infelizmente, o dólar continuou caindo e acabou estopando a gente, né, num preço muito ruim, tá bom? Infelizmente, coisas desse tipo acontecem e vocês têm que estar sempre preparados, né? Por isso, operar grande, eu vejo pessoas operando com 100, 200 contratos, né? Vocês podem ver que a gente no dólar, a gente não faz operação grande, né? Faz operação de 2, 5, 6, não mais que 10 contratos, né? Para poder evitar certos problemas desse tipo, né? Nesse dia em específico, né? Não sei o que aconteceu, né? Talvez eu tenha me empolgado um pouco, né? Fui abrindo os contratos, né? Para poder comprar, acreditando na volta, né? Porém, ele começou a cair e junto com a queda do dólar veio também a queda da internet, né? Para ajudar mais ainda, né? Tem dia que é aquele dia que você era melhor ter ficado dormindo, né? Não ter nem aberto a plataforma, mas tudo bem, né? Faz parte. Serviu como exemplo, né? E como aprendizado para mim melhorar um pouco, né? A, o operacional, né? Nos melhores dias, né? No índice, vocês podem ver, deu 1.900, 1.500, R$ 700, né? Foram os melhores pontos, né? Que a gente teve aqui, né? Com poucos contratos, 2, 3 contratos, né? Vamos tentando posicionar, né? Melhor. Então foi isso aí, esse mês de outubro, né? 2023, né? Chegamos no mês de novembro, né? Como o pessoal diz, novembro negro, né? O Black November, né? Bem difícil, né? A gente já acredita que muitas posições vão ser encerradas já ainda nesse mês, né? O pessoal já começa a se preparar para um possível posicionamento esperando, aguardando já o NFP dessa semana, né? Que sai na sexta-feira amanhã, né? E também acreditando já num possível uma possível desaceleração geral, né, do mundo, né? Não só Brasil, Estados Unidos, China também, né? Porque as empresas vão parando, vão decidindo o que vão fazer ano que vem, começam a abrir as cartinhas criar as cartinhas de demissão para as pessoas, né? Falar, eu vou te dar uma férias maior, né? De dezembro, janeiro e fevereiro, né? Para você já procurar outro emprego já, né? E tudo mais, né? Aquelas férias coletivas, né? Que venha à tona no final do ano, né? Sempre acontece isso, né? Indiferente do governo, né? As empresas também têm que cortar os gastos, né? E os prejuízos possíveis, né? Possíveis prejuízos. Tá bom? Então, ficamos assim. Nos vemos já no próximo mês, né? No final desse mês, né? Para ver se a gente consegue novas, né, operações aí para melhorar o desempenho da carteira, tá bom? Muito obrigado. Tenham todos um ótimo dia, um ótimo final de tarde aí. Estamos encerrando aí, já início da noite, já, né? 6 horas da tarde, tá bom? Obrigado, até a próxima. Valeu.